Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o Ricardo Cabuz, presidente do Instituto Lumieiro. Uma das propostas desse atual governo foi reformar o ensino médio, reformar o ensino médio. E uma das primeiras propostas, ele voltou atrás de certa maneira, foi retirar a obrigatoriedade da arte. Que prejuízo poderia causar essa saída? Bom, é terrível pensar em uma educação sem arte, né? É terrível. Na minha opinião, é necessário mudanças. Eu não sou a favor de que fique como está. Eu acho que a educação brasileira, ela tem deficiências significativas e algumas delas fazem parte por causa do currículo mesmo. Eu acho que tem coisas para serem mudadas. Eu não sou a favor de se manter como está. Porém, a proposta foi muito infeliz, tanto que já mudou, está em algumas coisas em discussão. Com relação à arte, eu sou um defensor, claro, radical, inclusive até registrando. Aqui em Alagoas, a Secretaria de Educação, a gente participa da equipe justamente para trabalhar essa área de arte. A gente está junto do secretário Luciano Barbosa. Justamente a gente já deu curso de formação de professores para o papel no varal. Então nós temos já uma turma de 20 professores do estado que se formaram com um curso que nós demos de como fazer o papel no varal na escola, dentro dessa estrutura que a gente monta. E nós estamos esse ano com novas turmas, vamos abrir, para dar novos treinamentos a novos professores. E nas escolas, a gente vai fazer evento nas escolas, mas o principal não é a gente ir, porque a gente não pode estar em todas as escolas. Mas está trabalhando como levar a arte da literatura, que é uma arte, também, não como porque a literatura na escola ela tem a parte acadêmica em si, mas tem a parte arte, né? A escrita é uma arte. Então, a gente está trabalhando junto na secretaria como essa maneira do aluno se divertir com a literatura e aprender na sala também, né? Então, é uma coisa que a gente está fazendo aqui. E seria terrível se a disciplina de arte não continuasse existindo. Seria terrível. Lógico que você pode colocar como eletiva, tem várias coisas, mas é uma área onde, geralmente, a sociedade coloca como menos importante naquela coisa da objetivação de passar no Enem. Então, no Enem não tem questões de arte necessariamente. Tem de história da arte, alguma coisa, mas é muito pouco perto do resto. Então, você esquece de formar o cidadão. Esquece que para o cara aprender matemática, física e química, ele tem que ser um cidadão, um ser humano e ser feliz. E a arte, ela joga muito a favor disso, na formação de um estudante pleno, de um ser humano, que não é o estudante, é o ser humano. Que é uma pessoa que não tenha a relação dela com a coisa não concreta, que é justamente o que a arte faz com que você pense, que você metaforize a vida, né? É terrível, né? Geralmente você vai encontrar pessoas que não lidam com isso, a dificuldade que ela tem nas relações, né, com as coisas da vida, né? Quando se pensa nessa parte da eletividade, o brasileiro não termina ainda hoje, sendo um povo que tem pouco acesso à arte, a eletividade de uma matéria como a artística não poderia condenar, que muitas vezes eu fico dizendo o seguinte: você pega um jornal impresso, se você botar 10 pessoas, eu acredito que uma boa margem dela, umas 7 pelo menos, não vão ler o segundo caderno. Eu acredito que isso seja uma herança de um período ditatorial, que a arte também não foi tão valorizada nesse sentido de curricular. Quanto isso daí não pode ser um prejuízo de tipo falta de novos artistas ou diminuição de novos artistas? É também. Agora, eu acho que a gente tem. A questão é aquela coisa, você vai para a periferia, vamos pegar assim, e você encontra muita produção. Eu fiz um tempo desse agora, 2 meses atrás, uma contação de poesia para criança no Bom Parto. Foi um negócio fantástico. A gente está para fazer em outros locais na periferia. As crianças participam e elas sempre tem alguns que você percebe claramente a habilidade artística de estar fazendo aquela coisa da interpretação, de jogar com a arte, com o corpo dela ali dentro, sabe? Eu tenho eu não sei se sou uma pessoa muito otimista, sabe? Mas eu vejo muita coisa acontecendo. Falta, às vezes, uma agenda cultural, aquela coisa que você estava falando no bloco passado, da pergunta. Talvez falte uma coisa da organização que talvez o Estado pudesse fazer, né? Enquanto o Estado, o município, né? Prefeituras, você ter essa coisa de você fazer o censo do que você tem no lugar e trabalhar isso. Alguns antropólogos, sei lá, que devem ter feito, alguns estudiosos, que eu vejo coisa em muito canto. Eu não sei se eu sou um visionário, mas eu vejo muita coisa. O que falta é que aquilo tenha um significado, que aquilo seja bem tratado.
Porque às vezes você pega um cara fazendo teatro popular na periferia, usando uma caixa de papelão, uma máscara de papel qualquer, e fazendo. Não tendo as condições, digamos, que a gente acha que poderia ter. Mas está fazendo. Aquilo para mim é arte. Poderia ser melhor? Poderia, se ele tiver um treinamento, mas está fazendo. Então, eu acho que precisa-se buscar isso e dar a condição do cara existir. E é muito barato. O que dá raiva quando se fala nessas coisas é que o custo disso é completamente insignificante comparado com outros custos que a gente sabe de uma consultoria técnica para avaliar se o dinheiro que talvez não fosse, que tivesse vindo e que talvez nunca venha, o cara gasta para esse negócio totalmente, né, padrão, vamos usar o termo da moda, um padrão Ike Batista de qualidade né, do dinheiro, que é um dinheiro bilionário que num dia existe, no outro dia não existe. Né? Enquanto a arte, ela precisa de muito pouco. Né, para existir enquanto né, custo. Existe arte maior e arte menor? Não gosto não de falar nisso. Pode ser até que tenha, mas eu não sou crítico de arte. Para mim, eu gosto da arte que eu gosto. Porque tem isso. Eu não gosto de qualquer coisa, não. Agora, eu respeito as diferenças. Tem coisas que eu não gosto. Não é minha praia. Eu tenho minha praia. Né? Eu tenho um lugar que eu gosto de estar. Existe literatura maior e literatura menor? É a mesma coisa. Eu vou ter as que eu gosto. Agora, eu vou gostar de uma que o Caba disse que é maior que é menor. Por exemplo, você falou em nível de qualidade. Sim. Como selecionar a qualidade nesse sentido? Você pode ser um transgressor? Claro, sem dúvida. Você pegou num ponto que é um ponto completamente crítico. A gente tem que adotar critérios, né? E o critério, ele sempre vai ter uma falha na hora em que tem um novo. Todos os novos que surgem, eles pagam um preço muito alto, né? Eu, por ser uma pessoa que tem um olhar meio transgressor nas coisas, eu geralmente, quando eu vejo alguém bem diferente, eu gosto. Geralmente é o contrário. Então, no meu caso, é o oposto, né? Eu não gosto quando eu leio hoje, por exemplo, você falou, uma coisa que eu não gosto é ler poesia hoje com o estilo do século XIX, que a gente encontra muita gente fazendo poesia com o romantismo do século XIX hoje. Eu não gosto. Se eu quiser fazer isso, eu vou ler os caras do século XIX. Eu nem gosto muito, não tenho muito tesão. Eu gosto de outra forma de literatura, mas ela tem um valor incrível e naquele momento era muito popular e era importante. Agora não é para mim, eu gosto de outros, eu gosto de outra literatura. Né? Então, por exemplo, Jorge de Lima é um poeta maior. Eu gosto muito, mas tem poetas que são jovens e que eu gosto pra caramba de ler. Né? Me dá prazer. Né? Que é uma relação da arte, para mim, comigo, eu acho que com qualquer pessoa. É aquilo que você toca e que te arrepia de alguma forma, te faz feliz. Né? Então, se você fica feliz porque olha o nome do cara que é famoso, ou se você fica feliz porque aquela palavra te toca, é problema teu, não é meu. Do tipo assim, eu não julgo. Né? Então, aquela coisa da pessoa que espera o crítico dizer se é bom para dizer que é bom, ou a pessoa que diz o que quer e às vezes diz uma grande bobagem, isso para mim faz pouca diferença, sabe? Eu não ligo muito, não. Eu boto a minha cara a tapa, tanto que eu faço questão de dizer que eu fiz a curadoria. A curadoria fez, pode esculhambar, né? Foi minha mesmo. É assim, porque não sei o quê, é o que eu gosto. E não necessariamente quando eu faço a curadoria, porque são 100 poemas que eu gosto, mas que eu acho que o evento fica bom, que eu vou gostar do evento, né? Porque não necessariamente os 100 poemas são de minha preferência, mas são todos que passaram pelo crivo do conselho editorial e que passam por um olhar meu para a composição daquela coisa, que você tem que ter um azul, um preto, um verde para fazer a composição. Como existe um conselho, existe poesia que você não gostou que está ali? Pode ter. Não, que eu não gostei assim, do tipo, que eu não pararia para ler, eu não pegaria para ler no varal. Tem. Algumas tem, mas só que são poesias de qualidade. Mas que eu não, às vezes, por exemplo, você pega, por exemplo, Cruz de Souza, vou pegar um cara, um grande escritor, catarinense, um cara assim, né, um simbolista. Só que é chato de ler. Eu não gosto de ler isso em público. É cada palavra complicada do caramba. Tal. Eu já li, claro, uma vez ou outra, porque você profissionalmente, quando se pede uma coisa, você lê no Minuto de Poesia na rádio e tal. Mas eu não gosto tanto de trabalhar. Eu prefiro Mário Quintana, por exemplo, do que Cruz de Souza, se for pegar um poema. Mas você pega Mário Quintana, ele tem poemas também que não são tão bons, para mim, do meu critério. Ele tem poema pra caramba, mas ele tem poemas geniais e alguns que eu não acho legal. Né? Então não é o cara só, é... E às vezes um poema que eu gostava quando eu tinha 30, deixei de gostar quando eu tinha 50. Né? Nosso público novo, que está surgindo, seu adolescente, ele está mais próximo da poesia? A internet, ela criou um negócio fantástico, para o bem e para o mal. Você hoje acessa tudo a qualquer época, né? Desde que você não tem o seu pai controlando, você, qualquer idade, está vendo qualquer coisa. Né? Se não tiver. Então, o acesso à quantidade é muito grande. Aí esse filtro do que é que você gosta e o que não gosta é que é o grande problema.
né? Então, eu não tenho, assim, eu não é uma minha área de estudo, assim, eu não conheço bem para saber em que grau isso está acontecendo na juventude. Mas, com certeza, eu vejo jovens muito competentes. Então, tem uma poeta mesmo, 18 anos de idade, quando ela tinha 16 anos, eu botei no varal um poema de uma menina de 16 anos que você poderia dizer que hoje é uma pessoa imatura. Não é, né? Porque você vai pegar mesmo os poetas antigos com 16 anos já estavam quase morrendo de tuberculose. É verdade, é verdade. Né? Então, assim, essa coisa da idade é muito relativo o sentimento disso e a maturidade da pessoa para escrever. E aquilo está no contexto contemporâneo ou não. Porque às vezes tem isso. Eu tenho 52 anos de idade, então você chega a um menino de 16, a distância é grande, né? Do ponto de vista do que eu vivi e do que ele viveu. Não tem certo e errado, não tem o bom e o ruim por causa disso. Quando eu tive 16 anos, eu tinha a opinião de tudo com 16 anos. Né? Então, assim, a gente quando lembra da gente, às vezes a gente esquece, quando a gente passa o tempo, esquece que a idade daquilo ali a gente já teve e a gente achava coisa demais. Né? E a gente tinha certezas absolutas, né? Que depois a gente percebe que não precisava ser tão absoluta assim. Né? Mas é muito... Eu vejo jovens surgindo, eu tenho, assim... Tem muita gente jovem, boa, aparecendo. A gente está chegando numa reta final do nosso programa, existe um desejo teu, quanto ao futuro do Instituto de todos os trabalhos nesse sentido? Olha, vou dizer uma coisa, talvez eu não tenha dito em minha entrevista. O meu desejo é que surja alguém que tome o meu lugar. E que continue o que eu estou fazendo. O meu maior desejo talvez seja esse hoje. Não que eu esteja me sentindo incompetente, mas meu desejo é que continue, que eu vou morrer e outro surja. Né? Então, como eu não tenho previsão, não me deram a data, né? Então é bom quanto antes você já... Né? Então já a gente tenta, né, ter uma equipe com pessoas que surjam, pessoas que queiram, que gostem da ideia, né, de tocar com esse espírito. Claro que eu gostaria que o meu espírito continuasse dentro daquela ideia, mas claro que é só idealização, né? O mundo segue, né? Independente de você, a sua existência é um nada, né? Perto do que tem de coisa no mundo. Né? O que precisa ser preservado para além de Ricardo Cabuz no papel no varal? Bom, basicamente, no caso do papel no varal, é manter os eventos acontecendo, ter coragem de ficar no palco fazendo as palhaçadas que eu faço, né? Que para algumas pessoas aquilo é impossível. Já tentei, cada um não consigo fazer, que é uma bobagem para mim, mas não é para outra pessoa, né? Assim, a dificuldade é isso. Eu estou treinando os professores na escola, mas na escola é um formato diferente, porque é mais protegido, né? Quando a gente faz no barzinho, no teatro, num lugar aberto, é uma exposição a mais. Então, o cara tem que ter um quezinho de sem vergonha para poder fazer aquilo ali, né? Acontecendo. Pois bem, como dar uma oportunidade de conclusão final, o que mensagem dizer para esse telespectador que acompanhou essa 1 hora de ponto de vista sobre papel no varal, sobre poesia, sobre cultura, sobre fazer cultura? O que dizer a esse que está ouvindo, que você gostaria de dizer? Bom, primeiro que é muito importante a existência da arte e da cultura no nosso estado, no mundo. Então, valorizar aqueles que têm a habilidade artística, bote para fora, né? Aproveite, que é bom pra caramba. Né? Eu não era artista sempre, eu não nasci artista como eu, então eu comecei a fazer arte depois de muito tempo. Né? Então, eu acho que é uma coisa importante. E apoiar, né? Apoiar quem faça arte, fazer com que a gente consiga, no nosso estado, né, manter acesa, né, essa chama muito forte dos artistas que produzem coisas muito legais e que sempre surgem grandes artistas aqui que continuam existindo. Foi uma vocação tardia? Eu não sei, eu sou meio estranho com essas palavras, vocação, não sei o que, sabe? Eu não sei, eu não entendo muito dessa área, não. Mas com quantos anos você começou? Eu comecei a escrever poesia com 20 e tantos anos, quase 30, eu acho, 26 anos, 27, sei lá, por aí assim. Eu antes nem era chegado, como diz a Matuto, não tinha muito chegado, não. E depois faço isso hoje quase como sacerdócio, como alguém já disse, só que eu não, né? Não é bem assim, mas eu vivo isso muito intensamente, né? Mas é todo dia? Como... Não. Inclusive, o papel no varal me diminuiu a minha escrita, porque eu gasto muito tempo para ler, fazer curadoria, fazer organização, produção, tanto que agora estou saindo da produção o máximo que eu posso, porque toma muito tempo e energia, você lidar, e aí você sai da arte, você vai ser outra coisa. Eu estou tentando voltar, né? Estou tentando voltar para ver se publico outro livro, porque o último que eu publiquei foi em 2010. Já faz muito tempo. Pois bem, obrigado, viu, Ricardo? Eu agradeço. Nós agradecemos também a você pela audiência. Esperamos uma próxima oportunidade.